pessoal! Vamos dar continuidade às apresentações dos processos de fundição. Então, nesse momento, eu, Júlia, a Jéssica e o Lucas falaremos sobre o processo de fundição em molde de areia, especificando melhor sobre os sistemas de caixa quente e caixa fria. Bom, nós iremos abordar dentro dos processos de fundição em areia, aqueles que usam sistema de caixa fria e de caixa quente, sendo que ainda pode ser citado um terceiro sistema, denominado de caixa morna. Já adianto para vocês um conceito inicial, que esses processos têm em comum, então, é o uso de resinas com ligantes. Apesar da variedade de processos que utilizam resinas com ligantes hoje, eles podem ser resumidos ou se enquadrar dentro de três categorias principais. O sistema no-bake, já comentado na primeira apresentação do grupo anterior, e os sistemas que iremos discutir melhor aqui, caixa fria e caixa quente. Vamos procurar então fazer algumas comparações entre esses três sistemas, mas focar principalmente na comparação entre os dois em destaque. Ou três, né? Caixa fria, quente e morna. Então, para ficar claro, nos processos no-bake e de caixa fria, o ligante é curado à temperatura ambiente. E nos processos de caixa morna e caixa quente, são aplicadas curas térmicas. A seleção do processo e do tipo de ligante vai depender do tamanho e do número de núcleos ou moldes necessários, das taxas de produção e da capacidade do equipamento. Como já visto em aula e na apresentação anterior, a moldagem em areia ou a fundição em areia é um dos processos mais versáteis de conformação do metal, proporcionando aí uma grande liberdade de design em termos de tamanho, forma e também pensando em qualidade do produto. Vamos então retomar um pouco quais são esses processos de moldagem em areia, de forma geral, para a gente partir do mesmo ponto de entendimento e também para vocês conseguirem se localizar um pouco. Como a gente está vendo aqui, os processos podem receber uma classificação de acordo com a forma como a areia é mantida ou ligada, sendo esses três, então, o processo de resina com ligantes, em que os sistemas são ligados organicamente. Dentre esses estão processos ligados sem cozimento, como o no-bake, processos em que os ligantes são curados por calor, como o shell, o caixa morna e caixa quente, e por fim, os ligantes de caixa fria. Uma segunda classificação é dada aos moldes de areia ligada, que são baseados em ligações inorgânicas e incluem processos como a moldagem em areia verde, moldagem com areia seca, com argila, sistemas de silicato de sódio e dióxido de carbono e moldes com fosfato. E também os moldes de areia não ligados, com processos de moldagem em que a areia é não aderida ou areia seca, né? O processamento de espuma perdida, que usa padrões de poliestireno expansível, e a moldagem a vácuo são exemplos desses moldes de areia não aderidos. Então, como vocês podem ver, há uma grande variedade de processos para a fundição de peças de metal, e dentro da fundição em areia são muito utilizados os moldes, mas também os machos. Eles são necessários para fundições ocas e devem ser removidos após a solidificação do metal. E aí surge o grande interesse nos processos de resina com ligantes, com um desenvolvimento muito voltado para o aumento da resistência mecânica dos núcleos ou machos, que acabam sendo a parte mais frágil de uma montagem de molde. Inclusive, o processo de caixa fria foi comentado pelo grupo anterior como sendo importante na manufatura de machos. Justamente. E embora o uso de ligantes na produção de moldes esteja aumentando, né, a maior parte da fundição em areia ainda emprega moldes com areia verde, que são feitos de areia, argila e aditivos. Ligantes inorgânicos, como a argila ou cimento, são materiais utilizados já há muito tempo na produção de moldes e machos de fundição.
E eles acabam ganhando em viabilidade, muitas vezes devido ao seu menor custo e fácil reciclabilidade associados à menor adição de aditivos à areia. Então, por fim, vamos explicar aqui um pouco melhor sobre os processos, né? Caixa fria e caixa quente. Na prática, de forma bem resumida aqui, os ligantes de resina orgânica são misturados com areia e são adicionados catalisadores, formando o que a gente denomina de mistura. Assim, as misturas são comprimidas no formato desejado do molde ou núcleo, e os ligantes são endurecidos, ou seja, curados, né? Seja por uma reação química, no caso do processo de caixa fria, seja por uma reação térmica, nos processos de caixa quente e caixa morna. Focando primeiramente nos processos de caixa quente e caixa morna, tem-se uma mistura ligante-areia que é úmida, um ligante termorrígido líquido e um catalisador ácido são misturados com areia seca e são soprados em uma caixa de núcleo aquecida. Então, a diferença entre os termos quente, né, que equivale ao hot box, ou morna, que equivale ao warm box, é a temperatura da caixa de núcleo, basicamente, né? No sistema de caixa quente, essa caixa deve ser aquecida por volta de 220 a 245 graus Celsius, induzindo a uma cura rápida, sendo que o núcleo vai poder ser removido em cerca de 10 a 30 segundos. Depois que os núcleos são removidos, a cura está completa como resultado de uma reação química exotérmica e do calor absorvido pelo núcleo. Enfim, então, os núcleos de caixa quente podem ainda exigir uma pós-cura em forno para complementar essa cura, o que também é diferente no processo de caixa morna, em que o núcleo não passa por essa etapa de pós-cozimento. As resinas convencionais no sistema de caixa quente são classificadas simplesmente como tipo furano ou tipo fenólico. As de tipo furano contêm álcool furfurílico e os tipos fenólicos são baseados em fenol. Basicamente, as resinas do tipo furano apresentam uma cura rápida em comparação com o sistema tipo fenólico e podem então ser ejetadas mais rapidamente da caixa de núcleo. Elas também fornecem uma vibração superior e apresentam menos problemas de descarte, já que elas não contêm fenol, né? É interessante observar que todos os ligantes convencionais de caixa quente contêm ureia e formaldeído, e o teor de resina típico nesse processo é de 1,5% a 2%. Além disso, as resinas de caixa quente têm uma vida útil limitada. Elas aumentam a viscosidade com o armazenamento, então devem ser muito bem acompanhadas. E pensando já na seleção do catalisador, podemos nos basear no valor da demanda de ácido e outras propriedades químicas da areia. Então, sabendo que quando um catalisador líquido é usado, muitas operações têm os chamados graus de inverno e verão, que podem ser misturados e variar durante as transições sazonais. São geralmente usados catalisadores de cloreto e de nitrato, sendo que o catalisador de cloreto é o mais reativo. Então, ele é o chamado catalisador de grau de inverno e o de nitrato seria de grau de verão. Os catalisadores de caixa quente já têm uma vida útil indefinida, então não são uma grande preocupação quando comparados às resinas que eu acabei de comentar. E novamente, a temperatura padrão é de 220 a 245 graus Celsius. E é importante frisar que ela não pode variar mais do que 28 graus Celsius. Então, um erro muito comum cometido em processo de caixa quente é usar um padrão de temperatura muito elevado, pensando em melhorar o processo, facilitar, acelerar a cura, mas isso acaba causando uma superfície de núcleo ruim
Então, essa condição resulta em um acabamento de núcleo friável que é especialmente prejudicial quando se trata de núcleos de seção fina. Diferenciando um pouco, então, o sistema de caixa morna, ele segue um fluxograma de processo muito parecido com o processo de caixa quente, mas com um aquecimento em faixa de temperatura inferior, de 150 a 230 graus Celsius, e ele também não passa pela etapa de pós-cura, como já mencionei um pouco antes. Então, novamente, os componentes do ligante permanecem estáveis quando misturados nas proporções adequadas na areia, até serem ativados pelo calor, que decompõe o catalisador e libera o ácido que causa a polimerização da resina. Por fim, essas peças fundidas produzidas com ligantes de caixa morna exibem características de fundição muito semelhantes às de um sistema no-bake, com uma boa precisão dimensional e também uma alta resistência à erosão. A resina de caixa morna é uma resina do tipo álcool furfurílico, com um teor mínimo de água de 5%, um teor de álcool furfurílico em torno de 70%, e é formulada para um teor de nitrogênio inferior a 2,5%. Propriedades de alta atração a quente e a frio são características dessas areias de caixa morna e geralmente permitem um nível de ligante entre 0,8% e 1,8%, que representa 20% a menos do que o teor de resina no sistema de caixa quente convencional. Os catalisadores, então, do sistema de caixa morna são sais de cobre, baseados principalmente em ácidos sulfônicos aromáticos em solução aquosa de metanol. A quantidade de catalisador usado é de 20 a 35%, dependendo do peso da resina, e esses catalisadores promovem uma ação de cura completa em temperaturas de aproximadamente 65 graus Celsius ou mais. Então, concluindo essa discussão sobre os processos de caixa quente e caixa morna, é importante fixar que eles são voltados principalmente para a produção de machos em série, com elevada complexidade geométrica e baixas espessuras. A caixa onde é produzido o macho deve ser previamente aquecida, para endurecer essa mistura da areia com o catalisador, com a resina, que deve ser introduzida de forma progressiva da superfície externa para o meio do elemento. Então, novamente ligado à polimerização da resina. Entre as principais vantagens desse sistema de caixa quente ou morna estão uma elevada fluidez da mistura, que facilita a reprodução de detalhes do ferramental, além de garantir um melhor acabamento. Também a possibilidade de usar uma areia de granulação maior e reduzir o consumo de resinas devido à temperatura mais elevada do processo. E podemos pensar num molde ou macho que vai ter uma certa facilidade de colapsar. E se comparado também com o processo Shell, por exemplo, os processos de caixa quente representam um aumento em produtividade, principalmente caixa morna, por não passarem por estufas de secagem. Mas esse processo também tem suas limitações, como um maior gasto energético para o aquecimento da caixa e cura da mistura. Também se torna um processo de maior custo, associado principalmente ao ferramental, que deve considerar uma elevada resistência à abrasão. E, por fim, a duração da mistura é muito reduzida, de aproximadamente 4 horas por vezes, sem contar que libera gases tóxicos durante a cura. Vamos agora partir para o processo de caixa fria ou cold box, que a Jéssica vai abordar. Dando continuidade à apresentação da Júlia, agora que já vimos o processo de fundição em caixa quente, eu vou começar falando um pouco do segundo processo de fundição que vai ser apresentado no nosso seminário,
que é o sistema de caixa fria ou cold box. A ideia aqui é utilizar uma areia à base de sílica misturada com um ligante líquido que cura em temperatura ambiente muito rapidamente, quando em contato com um catalisador ou reagente gasoso, gerando assim o endurecimento da areia, dando origem a um molde. Por conta da necessidade da passagem de gás por todo o molde, normalmente esse processo é utilizado para peças pequenas e principalmente para machos. Aqui eu trouxe alguns exemplos de produtos feitos por caixa fria, entre eles a capa seca, que é uma peça para o setor automobilístico feita de ferro fundido cinzento. Também tem a válvula de diafragma com o mesmo material e o eixo para a bomba d'água, feito de ferro fundido nodular. Essas peças têm entre 10 e 20 quilos mais ou menos, para vocês terem uma ideia. Em relação à areia utilizada no sistema de caixa fria, ela é à base de sílica. Essa areia precisa ter uma granulometria controlada porque isso vai interferir no acabamento da peça. Quanto maior o teor de grãos finos, menor a porosidade do molde. E isso é problemático porque dificulta a saída dos gases formados durante o processo, podendo aumentar a pressão interna no molde e prejudicar a sua integridade. Mas mesmo assim, são mais utilizados os grãos mais finos para melhorar o acabamento superficial da peça. Em relação à composição da areia, também precisa ser controlada. Ela vai definir algumas das suas propriedades, como a refratariedade, e a presença de óxidos básicos, por exemplo, pode dificultar a cura da resina. Existem dois processos que são bastante utilizados em cold box, que são o cold box fenólico uretânico e o sistema de silicato de sódio CO2. Entre eles vai mudar bastante o sistema aglomerante e a reação de endurecimento da areia. Vamos começar falando sobre o cold box fenólico uretânico. Aqui, usando o mesmo esquema que eu já tinha apresentado anteriormente, agora focado no cold box fenólico uretânico, vai ser uma areia à base de sílica misturada com uma resina polimérica sintética que vai curar com a presença de um catalisador, que nesse caso é orgânico, gasoso, dando origem a uma resina sólida, que é o ligante da areia. Depois disso vai ter a etapa de purga, que é a passagem de ar só para remover esse catalisador que não é consumido durante a reação, E assim fica pronto o molde ou macho. Aqui eu trouxe uma ilustração do esquema que eu acabei de descrever, agora para a produção de um macho. Então, a primeira etapa é o sopro da areia misturada com o ligante, depois vem a etapa de gasagem, com a passagem do catalisador pelo macho, e aí tem a purga e, por fim, o macho curado é extraído. O sistema aglomerante nesse processo, como eu disse, é o fenólico uretânico, que é um sistema bicomponente formado pela parte 1, que é uma resina fenolformaldeído em solução com solventes e aditivos, e a parte 2, que é o metil-difenil-isocianato em solução com solventes aromáticos, chamados de MDI. Esse isocianato é bastante influenciado pela umidade, então é necessário muito cuidado durante a armazenagem. Outro ponto é que a relação entre as quantidades de resina deve ser perto de 50% de cada uma. Isso vai ser importante porque existem estudos que comprovam que um aumento no teor da parte 2 pode significar um aumento na porosidade da peça. Depois que a areia já foi moldada, como eu falei, é necessário passar o gás do catalisador em todo o molde, que no sistema de caixa fria fenólico uretânico são aminas terciárias com baixo ponto de ebulição, como a trietilamina e a dimetiletilamina. O catalisador vai ser aquecido junto com ar comprimido, ou CO2 ou N2, e vai passar pelo molde. Como o catalisador não é consumido durante a reação, ele vai precisar ser retirado do molde ou do macho depois dessa gasagem, na etapa de purga, em que é utilizado ar em alta pressão. Como que acontece essa cura da resina? Vai ser por meio da reação do grupo hidroxila da resina fenólica e do grupo isocianato do MDI, que a partir do catalisador amina vão gerar um intermediário e, por fim, formar o poliuretano rígido, sólido. Aqui é uma representação de como os aglomerantes eles se integram com os grãos de areia e fazem com que eles fiquem unidos. Nesse caso, o nosso ligante é o poliuretano. Quanto maior a ação adesiva do ligante nos grãos de areia, maior vai ser a resistência mecânica do molde. Para finalizar, há algumas vantagens e limitações do sistema cold box fenólico uretânico. Em relação às vantagens, a gente pode citar
o rápido ciclo de cura, chegando a ser otimizado por apenas alguns segundos, que vai gerar uma alta produtividade para esse processo. Também, boa resistência mecânica a frio do molde, que vai facilitar o seu manuseio. Esse molde também tem uma boa colapsibilidade. O sistema é muito utilizado para fazer machos na indústria automobilística. E sobre as limitações, podemos citar que ele é pouco utilizado para peças grandes, o custo do aglomerante e do catalisador tende a ser alto, os aglomerantes utilizados no processo são tóxicos e o baixo tempo de armazenagem do molde ou do macho. Olá pessoal, então dando continuidade ao que a Jéssica estava apresentando, eu vou começar a falar sobre o sistema de silicato de sódio e CO2 dentro do sistema de caixa fria. Aqui vamos falar sobre o sistema de caixa fria utilizando silicato de sódio como aglutinante. Nesse sistema temos a areia, a base de sílica, que é misturada com uma solução de silicato de sódio. Então, o molde é feito e é injetado CO2 que reage com silicatos de sódio, formando sílica gel, carbonato e bicarbonato. Isso faz com que ocorra o endurecimento do molde ou do macho, no caso. Então, como falado, o sistema aglomerante é de silicato de sódio, cuja fórmula é de Na2O2SiO2. Uma importante relação presente nesse sistema é a relação de Na2O pelo silício oxigênio, que conforme varia, ocorre a variação das propriedades finais do molde ou do macho, podendo ocasionar até falha do processo. Portanto, é necessário o controle rígido dessa relação. Aqui eu vou falar um pouco sobre a gasagem presente no processo, que é feita com o CO2. O CO2 promove o endurecimento rápido sem a necessidade de aquecimento ou cura prolongada, como é necessário em outros processos de fundição. Esse processo de gasagem pode ser dividido em 3 fases. A primeira fase é o endurecimento parcial, que ocorre a partir dessa reação química entre silicato de sódio e o CO2, formando sílica gel, carbonato e bicarbonato. Isso é visível aqui na primeira reação, é a formação do carbonato e a sílica gel, e na segunda reação, a formação do bicarbonato e da sílica gel. Vale lembrar que essas duas reações ocorrem formando tanto carbonato quanto bicarbonato. Em seguida vem a fase 2, que é a secagem do sódio pelo CO2, portanto é a perda da água do silicato. Por fim, na fase 3, ocorre a desidratação do silicato por difusão da umidade para a atmosfera. Vale ressaltar que essa fase ocorre de forma mais acentuada após a gasagem. Vale ressaltar também que o tempo de gasagem influencia na resistência da mistura final. O tempo necessário depende da composição e granulometria da areia e da temperatura do gás do CO2. Aqui eu vou passar um vídeo para vocês que mostra o processo. Aqui a gente tem os dois trabalhadores estão fazendo o molde. Lá atrás o trabalhador de trás está já aplicando o gás na parte dele e o da frente está terminando de construir o molde. Agora ele vai furar o molde para ser onde vai aplicar o gás e onde também vai sair gás do molde. Você pode ver que o processo é bem rápido, ele vai colocar alguns segundos e logo já termina. Então aqui eu vou falar um pouco sobre vantagens e limitações desse sistema presente em caixa fria. Então, uma das vantagens é que dispensa a estufagem, que é a necessidade de alta temperatura para a produção de moldes rígidos. A matéria-prima é facilmente encontrada e atóxica, e o CO2 é um gás atóxico. As limitações são que a mistura de areia é sujeita à reação com CO2 da atmosfera, então pode ocorrer o endurecimento indesejado por conta de um ambiente que tenha muito CO2. Além disso, a resistência à colapsibilidade após solidificação da peça, por conta da natureza inorgânica da sílica gel.
Aqui alguns pontos da caixa fria versus outros métodos de fundição, alguns pontos que são relevantes para se ter em mente. A caixa fria tem maior resistência em relação ao molde de areia verde, maior produtividade em relação ao molde de resina com cura a frio, por conta de ciclos de cura a gás é da ordem de segundos, então é um processo mais rápido. Maior estabilidade dimensional e acabamento se comparado com o molde de areia verde, melhor colapsibilidade do molde e menor gasto energético, já que a gente não precisa de temperatura para produzir nesse processo, então a gente pode fazer em temperatura ambiente sem utilização de energia extra. Aqui temos uma comparação rápida entre o sistema de caixa quente e fria e o processo no bake. Os machos produzidos por caixa fria e caixa quente são curados na caixa, mantendo assim uma excelente precisão dimensional. Processos de caixa fria utilizam gases forçados através da mistura para curar o núcleo, que é no caso o macho, e processos de caixa quente requerem calor para a cura. Já o processo no bake usa sistemas ligantes ou produtos químicos que, quando misturados na areia, curam sem introdução de agentes externos, sendo assim adequado para a fabricação de núcleos maiores. Vale ressaltar que núcleos menores, abaixo de mais ou menos 540 kg, geralmente são feitos usando técnicas de caixa fria, caixa quente ou caixa morna. Agora eu vou falar um pouco sobre qual processo utilizar. Por que isso? Porque o tipo de material vertido deve ser considerado na seleção de um processo de manufatura do macho. O aço e alguns ferros fundidos de alta liga são sensíveis à ureia, devido à tendência de formar defeitos de gás, o que está associado à quantidade de nitrogênio presente. E a ureia ela é presente nos ligantes da caixa quente. Além disso, ao fazer uma peça fundida de alumínio, a temperatura de vazamento pode não ser alta o suficiente para quebrar o sistema de aglutinante de forma adequada, para a fácil remoção das peças fundidas. Embora os núcleos de silicato normalmente colapsem facilmente, quando usados com alumínio e aço, seu uso em ferro fundido pode ser um problema por causa de uma ligação secundária que se forma nas temperaturas de vazamento do ferro. Madeira, plástico e caixas de núcleo de metal podem ser usadas com o processo a frio, enquanto apenas metal pode ser usado no sistema ativados por calor, como o caixa quente. Aqui eu trouxe um dado sobre a produção de macho mais para mostrar o uso de hot box e cold box, caixa quente e caixa fria, na produção de machos em 2007. Aqui o hot box usa 7% e cold box 78%. Cold box geralmente, provavelmente é muito utilizado por conta da facilidade desse processo, né, e pela falta de necessidade de utilizar temperatura. Aqui estão algumas referências que a gente utilizou para fazer esse trabalho. A gente viu muito no Handbook, o volume 15 para fundição, e outros livros, como o livro do professor Kiminami, e alguns sites. Muito obrigado.